Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de duas plantinhas. Uma era boa e a outra era má. Que história é essa? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Hoje eu trouxe uma parábola de Jesus. Parábola é uma história que traz uma lição para a nossa vida. Jesus contou essa parábola para muitas pessoas há muito tempo. Ele contou sobre duas plantinhas, o trigo e o joio. Eles são bem parecidos, não é mesmo? Mas você sabe para que serve o trigo? O trigo serve para fazer biscoitos, bolos, pães e outras delícias. Mas o joio não presta para nada. O joio é uma erva perigosa, ela é tóxica e pode fazer mal para a saúde. E Jesus contou que um homem plantou boas sementes em sua terra. Ele plantou o trigo, mas bem no meio da noite, sem que ninguém percebesse. Olha o que aconteceu. Alguém que não gostava daquele homem, um inimigo, entrou em seu campo e plantou uma semente ruim. Ele plantou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando aquelas plantinhas começaram a crescer, os empregados ficaram preocupados, porque eles perceberam que havia umas plantinhas diferentes ali no meio do trigo. Todas eram muito parecidas, mas eles conseguiram perceber que tinha umas plantinhas diferentes ali. Então, eles foram conversar com o patrão e os empregados perguntaram para o patrão quem havia plantado aquelas sementes ruins no meio do trigo e se ele queria que eles arrancassem. E o patrão disse que um inimigo plantou aquelas sementes ruins. Quando todos estavam dormindo, ele entrou ali, sem que ninguém percebesse. Mas o patrão disse que os empregados não podiam arrancar aquelas sementes ruins, aquelas plantas ruins, o joio, porque senão eles iam acabar arrancando também o trigo. Os empregados tinham que esperar o dia da colheita, porque o trigo seria colhido e guardado em seu depósito, mas o joio seria jogado fora e queimado. Foi essa parábola que Jesus contou naquele dia. Mas, quando ele estava sozinho com os discípulos, eles perguntaram qual o significado daquela parábola. Afinal de contas, eles não haviam entendido. E Jesus disse que o campo, a terra daquele homem, é o mundo. O trigo são as pessoas que amam a Deus e fazem a sua vontade. Mas o joio são aquelas pessoas que estão com seus corações cheios de pecados, pessoas que não amam a Deus e por isso fazem muitas maldades. A colheita será quando Jesus voltar e levar com ele aquelas pessoas que o amam, aquelas pessoas que receberam Jesus como seu Salvador. Então os anjos serão responsáveis pelo castigo das pessoas que rejeitam o Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Deus nos fez para a sua glória. E Ele não quer que ninguém fique longe dele, porque Deus nos ama muito. Mas nós também precisamos amar ao Senhor e fazer a sua vontade. É assim que nós mostramos o nosso amor por Ele. Em Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós precisamos amar ao Senhor. Ele espera isso de nós. No começo de tudo, quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, eles viviam felizes
no jardim do Éden. E Deus disse que eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E foi assim que o pecado entrou no mundo, porque pecado é desobediência contra Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos inclui você e eu. Nós somos pecadores. Será que você reclama quando seus pais não fazem suas vontades? Será que fica de cara fechada? Fica sem querer conversar com seus pais para tentar conseguir algo? Tudo isso é pecado. E sabe qual é o castigo para as pessoas que não se arrependem de seus pecados? É ficar separado de Deus para sempre, num lugar de sofrimento. É não poder entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Mas eu disse para vocês que Deus não quer que ninguém fique longe dele. Foi por isso que ele preparou um meio para resolver o problema do nosso pecado. O problema que todos nós temos, o pecado. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele nasceu nesse mundo como um bebezinho. Ele cresceu e quando se tornou adulto, Jesus entregou o seu corpo para morrer em nosso lugar. Em João, capítulo 19 e versículo 17, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. E o início do versículo 18 diz assim: onde o crucificaram. Sabe, Jesus não precisava, não merecia sofrer, ele não merecia morrer porque ele é santo. Jesus é Deus perfeito, mas ele quis passar por todo esse sofrimento porque ele amou a você e amou a mim também. Jesus morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Jesus está vivo e através da sua morte e ressurreição é que o nosso problema do pecado pode ser resolvido. É que nós podemos viver pertinho de Deus. Mas para isso você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa reconhecer que está separado de Deus por causa do pecado. E então crer, confiar de todo o seu coração que Jesus é o único que pode resolver o problema do seu pecado. Em Romanos, capítulo 10 e versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a única maneira de você ser salvo. O único meio do seu pecado ser perdoado é através do Senhor Jesus. E você pode fazer isso hoje mesmo. Essa é uma decisão que ninguém pode fazer por você. Seus pais fazem muitas coisas por você. Eles podem carregar sua mochila, guardar seus calçados e tantas outras coisas. Mas essa decisão de crer no Senhor Jesus, só você pode fazer. Porque é uma decisão que precisa nascer no seu coração. Você precisa confiar completamente que Jesus é o único Salvador. É o único que pode te levar ao céu. Aproveite o momento, faça isso agora. Converse com o Senhor através da oração e diga a Ele que você deseja ser salvo, que você quer morar com Ele no céu um dia. Mas no começo da história, eu disse que um inimigo entrou naquela terra, naquele campo e plantou sementes ruins. Ele fez uma grande maldade, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa? Mesmo você que já confiou no Senhor Jesus como Salvador, às vezes faz algumas coisas que não são boas, mas Deus quer que você faça o bem. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Sabe por quê? Porque se a gente faz o bem para alguém, um dia
alguém também vai nos fazer o bem. Nós plantamos e colhemos. Então, não canse de fazer o bem. Talvez você fala uma história que não é verdadeira do seu colega, bate no seu irmão mais novo. Isso não é fazer o bem. Sabe o que é fazer o bem? É você fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Você gosta de ser bem tratado? Então é assim que você deve tratar os outros. Então não esqueça, faça o bem, porque isso é o que o Senhor espera dos seus filhos. É isso que Deus quer de cada um de nós que já confiamos no Senhor Jesus como Salvador. E a nossa história terminou. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!